É isso aí, pessoal. Estamos iniciando aqui o nosso 5º podcast. Hoje batendo um papinho sobre uma das questões mais polêmicas que nós temos no direito, especialmente porque envolve diversas pessoas, e tenho certeza que esses nobres professores que estão aqui falarão muito sobre direito condominial, nos darão diversas dicas e também contarão um pouquinho aí sobre os percalços dessa carreira. E ao meu lado aqui, o meu co-host, meu grande amigo Cleider Fernandes, está aqui ao meu ladinho e nós vamos tocar isso aqui em conjunto, não é isso, Cleidão? Manda aí, meu brother. É isso aí, grande Bruno. É com muita alegria que nós recebemos aqui mais uma vez o amigo Henrique Castro, doutor Hugo Costa, que vão falar sobre um tema que, conforme as pesquisas, é o segmento que mais cresce na advocacia, que fala sobre direito condominial. Então, com muita alegria que nós recebemos vocês. E, na sequência, teremos a oportunidade aqui de falar primeiro dessa obra maravilhosa aqui, que é o livro sobre direito condominial, temas essenciais. É uma obra com a participação aqui de 10 colegas, mais um coordenador. Henrique é um dos autores. O Hugão também. E que traz para nós aqui uma oportunidade de conhecimento, porque trata-se de uma matéria muito específica e grande parte dos colegas, operadores, tem ainda um pouco de dificuldade de conhecer. Então, com essa obra aqui, que eu acho que é o ponto basilar para quem quer conhecer e saber sobre legislação, como atuar, como advogar na área condominial e como gerir o condomínio, é esse aqui. Agora, Bruno, o Henrique me contou o seguinte, que nesse aqui, ó, direito condominial em tópicos, é aquele que você queria saber. O cara que briga pelo passarinho, o cara que joga a pedra na piscina, o cara que acorda de noite com o síndico tocando telefone porque tem alguém tomando banho na piscina. O Cleidão vai contar aqui pra nós. Já teremos a oportunidade de falar sobre essa obra espetacular aqui, que é a autoria especial do nosso amigo Henrique Castro, e que traz essa análise bacana. Mas antes de falar dos livros, a gente tem que apresentar os amigos, é isso, não, Bruno? É isso mesmo, mas antes de falar aqui sobre o extenso, olha que currículo, meu amigo. Antes de falar sobre o currículo, quero que ele se apresente um pouquinho, bate um papinho com a gente. Estamos com Hugo e Henrique, grandes amigos, sabem tudo de direito condominial. Bem, boa noite, pessoal, tudo bem? É sempre bom a gente estar falando de direito condominial. Sou Henrique Castro, já atuo no mercado tem 15 anos. Deixei de ser síndico aí em abril, né? Eu não sou mais síndico, mas 15 anos como síndico? Também, juntamente com a advocacia, é uma grande paixão nossa e o mercado dos condomínios. A gente vai dar aqui muitas dicas, falar muito sobre isso, falar das nossas dificuldades, e o Hugo também é um grande parceiro nosso. E aqui eu quero já agradecer também que o Cleider tem parte nisso, né? Ele foi o nosso presidente na primeira comissão de direito condominial aqui de Itaguatinga, e ele deu essa oportunidade para mim, para o Hugo era meu secretário, e a gente fez uma presidência. Eu lembro direitinho ele me falando: pessoal, aproveitem as oportunidades, que a partir de uma comissão você pode deslanchar. E eu acho que aconteceu isso conosco, né, Hugo? Sim. Boa noite a todos, um salve aí, galera que está nos assistindo, meus alunos aí da Uniaselv, um beijo a vocês. Estamos aqui para falar do que a gente gosta, direito condominial, e falar com os amigos é sempre melhor, né? É isso mesmo. Não poderíamos deixar de agradecer o Dr. Cleider, também o Kalel da gestão lá, que nos deu a oportunidade. Nós abrimos a primeira comissão de direito condominial. Olha aí. No Distrito Federal. Precursores. Isso aí. Por isso que estão à frente, cara. O ditado é simples: quem chega primeiro, ó, bebe água limpa, água é bonita, viu? Mas, meus amigos, para iniciar aqui, quero passar aqui um pouco do currículo de vocês. Vou falar primeiramente sobre o Dr. Henrique, que é o nosso Henrique Gomes de Araújo, pós-graduado em Direito Público e Educação à Distância, Gestão e Tutoria, advogado militante na advocacia civil e condominial desde 2003, coordenador de curso de pós-graduação, atua no mercado condominial desde 2009 e foi síndico externo por longo tempo, tutor externo da Uniaselv, palestrante e autor de diversos artigos sobre direito e gestão condominial, publicados nos mais variados canais de revistas e especializadas. Casado com Karina, pai de 3 filhos, corajoso. Já administra o condomínio em casa, Só não ganhou do Cleider, já ele vai falar sobre isso. Autor dos livros Teoria Geral do Direito Aplicável ao Condomínio 1 e Teoria Geral do Direito Aplicável ao Condomínio 2.
E para falar sobre o Hugão, vai ter que ser o Cleider aqui. Manda para nós. Mas o grande Hugo é um especialista em direito público, processo pelo Instituto Processos, tributário pela LFG, gestão pública pelo IMP, tutor externo da Unicelv, tem experiência na área de direito, com ênfase especificamente em direito civil, mas o que eu sei que esse cara é bom mesmo é em direito imobiliário. Ele não colocou aqui, mas eu vou dar a dica, eu vou dar a deixa, tá joia? Tem atuado e tem palestrado no Brasil inteiro, não só no DF, mas principalmente em todos os estados da federação, que eu acho que esse que é o grande lance. O Henrique, quando fala aqui, Bruno, eu agradeço o carinho, a atenção por lembrar, momentos bons devem ser relembrados. Naquele momento estávamos lá, nós ali na direção de um período da gestão, eu acho que a OAB tem um papel muito bacana para aquele que sabe olhar para ela. Né? Nós temos a oportunidade de contribuir. Eu sempre disse e vou continuar afirmando, aquele que passou pelaquela casa, aquele que passou ali por um período de gestão, como você mesmo falou, Henrique, presidente de turma, diretor da ordem, a gente tem a oportunidade de emprestar um pouquinho do nosso tempo, da nossa vida para aquele local. Então, as pessoas não têm noção o quão gostoso, a oportunidade como é maravilhosa. Agora, aqueles que sabem aproveitar bem, o exemplo estou aqui com vocês, têm condição de levar aquele momento da vida como um segmento de trabalho. Eu acho que esse aqui é o grande lance, Hugo. E quando vocês nos dão a satisfação de poder recebê-los aqui, principalmente ainda trazendo um trabalho que já é fruto. Henrique ainda há pouco falava assim, esse aqui foi um trabalho aí, uma mentoria de 2 anos, com um grupo formado, trabalhando, ou seja, um período bacana em que você convive com outros advogados, com outras oportunidades, essa realidade de ser síndico, essa oportunidade de viver um pouquinho disso, isso traz uma experiência em comum, porque ainda há pouco o pessoal acaba não vendo aquele momento do bate-papo, né? Eu acho que o momento do bate-papo deveria até filmar para colocar isso como spoiler, certo? Aquele momento, rapaz, que a gente chega com um saquinho do supermercado, não, brincadeira, hein, pessoal? Que a gente chega aqui com lanche, que come, conversa, brinca, e a gente tem a oportunidade de sorrir. Né? Que eu acho que a grande questão é essa. O Bruno fala muito comigo assim, Henrique, seja especialista num segmento muito bom do direito. Aí o pessoal fala assim, mas você diz que o que mais cresce é condominial, você diz que o mais cresce é imobiliário. Aí o Bruno fala para mim que o que mais cresce chama-se ser humano, certo? Esse é a grande dica que o Bruno passa para mim aqui, Rapaz, Cleider, seja especialista em pessoas. Quando a gente sabe cuidar de pessoas, né, Bruno? Saber ouvir. O Bruno gosta muito de um segmento do direito, que agora está estudando umas coisas diferentes aí, sabe? Sabendo aí neurolinguística. Fala aí, Bruno. Neurociência, nós vamos falar muito sobre isso, neuromarketing. Estou até iniciando uma pós-graduação nesse sentido. Eu quero saber como é que resolve uma briga de condomínio com neuromarketing. Exatamente. Eu também, viu? E o que é mais importante dessa profissão que vocês estão aqui trazendo e tendo a oportunidade de demonstrar para os demais advogados, até mesmo aquele que está iniciando ou aquele que está no curso de sua carreira, mas ainda está procurando algum nicho para trabalhar, nós temos a oportunidade de dizer que hoje 1/3 ou quase 1/3 da população do Brasil inteiro vive em condomínio, e isso também traz para a nossa advocacia uma série de clientes que podem ser prospectados diariamente. Nós temos diversos condomínios que estão sendo formados com certa frequência aqui no Distrito Federal mesmo. São diversos os condomínios, é um crescimento latente, e tenho certeza que aquele advogado que buscar essa área do direito civil, especializado sim no direito condominial, tem não só mercado, como também tem a oportunidade de conhecer diversos outros clientes, porque como dito aqui pelo Cleider, ao atuar no direito condominial, você está em busca de dar a melhor vazão, o melhor direito a diversas pessoas ao mesmo tempo. Aquela pessoa também pode procurar para fazer algum outro processo, pode procurar para fazer um divórcio, às vezes tem algum familiar que está precisando de um auxílio. Então é a oportunidade da vitrine. Mas como a gente sempre faz aqui, vamos iniciar perguntando como foi a trajetória de vocês, como vocês iniciaram na advocacia, como é que vocês identificaram que a área do direito condominial é uma área surpreendente, uma área boa de trabalhar, e fica à vontade aí para contar um pouquinho da história de vocês desde o começo. Bem, eu comecei, a gente lembra, né, que a advocacia condominial era mero cobrador de cota condominial. Isso lá em 2008, 2007, por ali.
E aí a gente já participava de conselhos de condomínio, já dava alguma assessoria, né, só nas cobranças para condomínio. E aquilo ali foi me deixando interessado naquilo, tanto é que um dado tempo da minha vida eu fui empreender só na área da sindicatura em Anápolis, fiquei por 5 anos lá, né, abandonei um pouco a advocacia. Muito bacana. Então aprendi um pouco nessa área, inclusive uma das dicas também, né, das 10 razões, vai ser isso de ser síndico, né, que é bem importante. E eu acabei entrando nessa área, assim, com o peito aberto, de cabeça mesmo, fui estudar, fui aprender, me capacitar, e assim, uma área que eu gosto bastante. Digo para todos os colegas que é uma área que tem campo aberto para todo mundo, né? Como vocês falaram, você pode acabar surgindo outras oportunidades em várias áreas. As pessoas ficam pensando que é só condomínio. Não, gente, são os condôminos, são os problemas entre os condôminos, direito de vizinhança, tanto é que nesse capítulo desse livro nosso só falo de direito de vizinhança em condomínio. Então, assim, tem um grande mercado, uma grande, né, capacidade. Então, eu entrei de cabeça nisso e é uma área que eu gosto. Hoje eu digo com muito orgulho que eu sou um advogado condominialista, né? Só atuo nessa área de condomínio. Meu escritório é especialista, a gente só trabalha nessa área, né? E claro que atendendo a todos os tipos de problema, né? Todos os tipos de demanda. É assim, a ideia da advocacia condominial, né? E você, Hugão, o carequinha do direito condominial. Já conhece. Já tem até nome e sobrenome. Pessoal, diferente aqui do Dr. Henrique, a minha trajetória, ela não foi o direito condominial que me escolheu, bem dizendo. O que aconteceu? Eu sempre sonhei em ser um advogado tributarista. Estudei, fiz pós, comecei a trabalhar, só que na minha realidade, o meu network não me possibilitava grandes negócios nessa área. Eu cheguei a trabalhar com grandes advogados, mando até um abraço do Dr. Jacques, né? Me ajudou muito. Fantástico, um grande amigo. Grande amigo. E aprendi bastante. Só que eu percebi que o meu network era muito ligado a imobiliárias. Por quê? Porque o meu primeiro escritório foi dentro da imobiliária. Uma sala do lado da imobiliária. Rapaz, de vez em quando as pessoas falam assim, rapaz, o vento tá soprando pra você pra cá, por que você tá teimando ir pro outro lado? Você já tava dentro do imobiliário. Olha que legal. Foi escolhido mesmo. Foi escolhido. E eu, assim, comecei a perceber que a advocacia condominial, ela é uma advocacia democrática. Isso. Ela possibilita que qualquer jovem advogado, qualquer pessoa que está iniciando, tenha contato, porque você tem um primo que mora em condomínio, às vezes você mora em condomínio, tem algum parente, isso faz com que as portas se abram. Verdade. E foi através das pessoas. Como vocês colocaram muito bem, são as pessoas que mudam a nossa trajetória, são as pessoas que somam. E eu quebrando a minha cabeça, não é desestimulando quem está em uma área, mas às vezes a sua oportunidade está do seu lado, igual o Cleider colocou. Eu quebrando a minha cabeça, tentando entrar no mercado do direito tributário, não conseguia, porque é um mercado extremamente seletivo, mais difícil, e de repente eu comecei a assistir cursos para síndicos, a convite de um colega. Falou, vai lá assistir esse curso. Assisti o curso, observei que tinha alguns advogados dando palestra, trazendo algumas coisas, e eu falei, olha, eu também consigo dar uma palestra. Aí um amigo, que é um grande player do mercado, Paulo Melo, que é da associação, da associação de condôminos e trabalha nessa área, conhece muita gente, ele falou, olha, eu estou querendo fazer um evento no IFB de Samambaia. E lá no IFB, eu não consigo acesso, porque a gestão mudou. Aí eu falei, você me permite tentar? Aí eu cheguei lá no IFB de Samambaia, e chegando lá o reitor, né, já me recebeu bem, falou, olha, nós não fazemos eventos para a comunidade externa. Primeira palavra. Só que eu lancei um desafio. Eu falei, olha, faz o seguinte, se eu te entregar esse instituto melhor do que ele está hoje, você deixa eu fazer um evento aqui? Ele falou, deixo. Aí nessa hora, o que a gente procura? Os amigos, né? Lógico. Liguei pro cliente meu que nunca me pagava. Cliente ruim pra caramba. Vamos trocar em serviço. Você não ajusta essa fatura. Mas ele era dono de uma loja de elétrica. Aí eu pedi, cara, me arruma umas lâmpadas, que eu vou perdoar uma dívida tua aí. Aí ele me arrumou umas lâmpadas LED, levei ao IFB,
E um outro cliente, melhorzinho, já um cara mais bacana, me deu uns cabos de VGA, que o IFB falou, olha, nós queremos uns VGAs. Sim. Cheguei nesse reitor e tá ou aqui, seja, ó. Isso lá em 2000 e quanto? 9, 10, 11? Não, nem tanto. Isso tem uns 7 anos, 8 anos por aí. 2014. Por aí. Que eu já tinha quebrado, em 2009 eu me formei e fiquei quebrando cabeça no tributário até 2013, 14 por aí. Aí quando eu fui a esse evento, eu fiquei torcendo para um palestrante atrasar, porque eu não era palestrante. E tinha um palestrante que ele sempre atrasava. Aí quando ele demorando a chegar, eu falei, deixa eu falar um pouquinho aqui. Que esse é um grande problema para a Assembleia de Condomínio, né? Pontualidade, tem hora. Já vai falar sobre pontualidade. Sim, tem hora. Aí o camarada não chegou e eu falei pro Paulo, né? Paulo, eu já tinha limpado o local, arrumado, colocado as lâmpadas. Falei, me dá um minutinho aqui. E ele me deu ali 10 minutinhos, eu falei sobre Airbnb. Na época eu mal sabia o que era assim, um tanto sobre Airbnb. Era algo novo, assim. Isso. Ainda mais os reflexos dele nos condomínios, só depois que o STJ foi tratar. Isso. Que legal. Uma matéria que ainda está em voga, né? Inovador mesmo, né? Aí dei minha palestra e a partir dali sempre fui convidado, né, pelos colegas. E conheci esse cara aqui, que também faz parte da minha história. 2013. Que Conheci legal. esse cara aqui lá em Anápolis, em um evento lá do Paulo. Já de condomínio. Já de condomínio. Ou seja, você já estava segmentando. Segmentando. É o que a gente Já tinha fala. se identificado. Aproveitando que sua deixa aqui, a gente tem sempre falado aqui para os colegas, assim, olha, tem como você ainda não sabe o que você Sim. está, comece a frequentar. Olha como tudo começou. Você fala assim, olha, estava numa área, comecei a ler, comecei a visualizar conteúdo, comecei a frequentar, conhecer as pessoas e comecei a participar. A partir daí você começou a ser o quê? Convidado. É justamente isso. Aí conheceu o Henricão lá em 2013. 13. Aí nós começamos a planejar, né, o que poderíamos fazer. Aí vê esse cara aqui também. Olha o Kleiner e suas loucuras. Vamos tomar água. Chegamos lá, né, o Henrique falou, cara, vamos montar uma comissão. Aí na época o Henrique é muito amigo do Alberto. Alberto Góes, eu sou Alberto Góes, gente finíssima, finíssima. Albertão, tô te devendo uma satisfação, hein? Sua pupila foi recebida com todo carinho, tá joia? Aquele beijo no coração. Então o cara nota 10, o Alberto. E falamos, vamos conversar com o Alberto para chegar no Cleider com esse projeto. Isso. Na época eu conheci o Cleider de ver nos eventos, mas não tinha ainda Nenhum contato. contato. Aí você volta a falar, olha como que a oportunidade que a OAB nos permite e nos oferece para quem quer aproveitar. Nem sei. Chegaram lá, olha, poxa, é uma matéria interessante, uma bandeira interessante, serve muito para a advocacia, serve muito para a comunidade. Por que a gente vai impedir isso? Não é isso? Diga lá. Eu tava com um pezinho lá em Anápolis e um aqui. Isso. Já projetando a minha volta, falei, ó, tem que voltar com triunfo, né? E é muito Alguma próximo, então tá fácil. E aí fui alinhando com o Hugo, juntamente com o Alberto, e aí surgiu a possibilidade de instituir a comissão, que me deu uma projeção, né? Eu carreguei a comissão, né? No colo mesmo, no ombro. Eu sei, o Hugo aí é fantástico. Mas foi um trabalho que a gente deixou marcas, inclusive até reflexo e até clientes atualmente. Atualmente fechei um contrato com um cliente, ele, não, eu assisti as suas palestras lá em Taguatinga ali. Olha aí que legal. Só um detalhe aqui, Abrindo portas. Assim, coisas boas têm que ser lembradas. Foi na comissão, lá em Taguatinga, que foi a primeira vez assim que eu via a OAB abrindo também para síndicos. Foi lá em Taguatinga, porque antes a comissão só para advogados, que é muito bom, mas o nosso papel é trazer conhecimento para quem precisa. Mas, né? nós, enquanto advogados, a gente também atende a toda a população, o público como um todo. E a OAB também tem esse papel social, né? E ela também sempre participou de diversos diálogos das legislações que são formadas. Tenho certeza que também dessa legislação que envolve o direito condominial, que tem se estendido e tem melhorado a cada ano. Também das jurisprudências que estão sendo debatidas, talvez como amicus curiae, talvez como um partícipe que possa discutir ao lado do advogado, pensando como o advogado, naquele momento daquela assembleia, consegue realizar aquelas suas funções. Então, a OAB ela sempre tem que estar aberta não só para a advocacia, mas para a população como um todo. Hugo, só pegando esse gancho, olha o tanto que isso é interessante, que naquele momento ali, além da sua comissão, e a gente tem dessa comissão, e a gente tem a oportunidade com o Henrique aqui de abrir ela, não só para a sociedade civil, que são os condôminos
esse é um nicho de mercado não falamos de condomínio, estamos falando de condômino. Com demônios, né? Os moradores. Já os moradores é outro nicho de mercado de trabalho gigantesco, que para quem está no segmento vai saber aproveitar. Mas naquele momento a gente ia para o condomínio, para os condôminos, para a sociedade civil, para as empresas parceiras, prestadoras de serviços, contratantes, contratados, que queriam conversar com a gente. Então a gente abriu um leque ali sem tamanho. No primeiro momento, foi olhar o estatuto da OAB para verificar se ele não estava ferindo. Chamei o Henrique para conversar. Henrique, vamos dar uma olhadinha aqui para ver se ele não está ferindo nenhuma norma, para a gente não ter problema futuro. Beleza, conseguimos enxergar isso. Aí, olha só, quando nós fizemos essa abertura para essa comissão, nós chamamos aqui o pessoal para falar de direito empresarial e abrimos também para a questão da regularização fundiária do DF. Trouxemos a Terra Cap. Com a Terra Cap, olha só que coisa legal que você está falando sobre os condomínios, síndicos. Nós trouxemos aqui os empresários de Brasília inteira, sem distinção. Quem quisesse ver, ouvir, falar. Então, assim, e aqui no podcast, né, que a gente não pode deixar de fazer, né? Na Advocacia Pode, já vai estar recebendo aqui alguns amigos para falar sobre regularização fundiária, certo? Temos uma agenda aí para o mês do advogado aí, especificamente voltado para o advogado, mas que a sociedade vai ficar louquinha com a galera de Brasília e de fora, principalmente pessoas aí com visão do cenário nacional. E aí, esse é o grande lance, Hugo. Aquele momento nos deu essa oportunidade aqui, a gente pega o momento de transição do material para o híbrido, do híbrido para o digital, e hoje a gente tem a oportunidade de ter tudo isso aqui rodando como o podcast aqui agora está. A gente teve a oportunidade dessa chance para todo mundo. E eu acho que aqui é justamente os momentos que a gente tem para fazer isso. Como você está colocando, eu falei, deixa eu pegar essa deixa aqui, porque a parte de regularização fundiária, que é tal qual o condomínio no DF, precisa demais ser ouvida, ser falada e as pessoas poderem participar. E quem estiver ouvindo aí, tiver a sua dúvida, sua contribuição, quiser conversar aqui com o Henrique, no nosso canal já tem os dados do Henrique, já tem os dados do Hugo, podem buscá-los, quer seja para advogar, quer seja para consultar, quer seja para perguntar aqui hoje. Fiquem à vontade. Quer seja para ganhar os livros. Opa, e participar do sorteio. Já vamos falar sobre isso. Mas você dizia, como é que foi essa trajetória aí? Pois é, então, quando as portas se abriram através da comissão, eu comecei a focar, aí nichei. Aí realmente eu vi que o meu caminho não era o tributário. Sim. Era o condominial. Não me arrependo, porque sou grato por tudo que ele me deu, né, pelas oportunidades e principalmente pelos amigos. Isso. Esse livro ali, que é o livro o vermelhinho, isso, 10 amigos. Aí. Nós nos conhecemos num evento, boa parte dele lá em São Paulo, que foi primeiro congresso de direito condominial paulista, que se tornou congresso nacional. Por quê? Não tinha muita... porque eu vou falar a realidade, o Henrique começou a falar. A advocacia condominial era focada em cobrança. Isso. Só que existia dentro do condomínio, e existem até hoje, várias demandas diversas. Condomínio antissocial, questões de relacionamento, tem os 5 Cs, que depois a gente pode tratar aqui. Sim. Também. Vocês podem ficar à vontade agora, começar a mandar um recado para todo mundo aí. Sim. Aí, com isso, as portas foram se abrindo e conhecer novos amigos, aí começamos a produzir conteúdo. Aí onde veio o Avante Condominial, que é um projeto que eu tenho com o Henrique até hoje. TV, né? Avante Condominial TV. Esse é um produto bacana. E estamos aí produzindo conteúdo, trabalhando, e é um mercado muito bom. Para quem assim, quer fazer amigos, trabalhar. Tem muita gente que fala mal, mas o condominial ele é democrático. Tem espaço para o jovem advogado? Muito. Por quê? Porque você pode ter acesso através do síndico. E o síndico pode ser alguém do seu relacionamento. O próprio jovem advogado pode ser o síndico. Aí quem fala... Aí então, Henrique, conta aí para nós então, Henrique, como é que é essa janela de oportunidade aí, não só para quem está morando no condomínio, para quem é síndico, para quem é jovem, para quem é advogado. Fala aí, Bruno. E uma passadinha, en passant, sobre o que nós falamos aqui antes de iniciar, aquelas dicas que você pode dar em relação às áreas de atuação, não só representando os condomínios, mas também, às vezes, representando os condôminos de uma maneira avulsa, não é verdade? Exatamente. Porque o mercado é muito amplo e as relações dentro dos condomínios têm conflitos, têm problemas, né? Então, às vezes é essencial a presença do advogado ou de um mediador, né? Então, a gente tem várias, né? Eu separei aqui 10 razões. Você já quer que trata delas? Ou Fique à vontade, do jeito que você Beleza, quiser. Vamos lá. Ó. Nós somos bons ouvintes. Beleza, vou falar 5 aqui e o Hugo fala 5, né?
Vamos lá, primeiramente, 1/3 da população vive em condomínios. O que a gente vai ter isso? O que nós estamos falando? 1/3 da população. 60 e tantos milhões, né, de habitantes, então a gente tem uma população bastante grande. E aí o que a gente vai ter? Fluxo de caixa, ou seja, dinheiro para te pagar, você vai ter honorários. O endereço certo, fixo, né? Exatamente, endereço fixo do condomínio, porque o condomínio não vai sair, não vai fechar. Né? Como é que ele foge, né? 2, a segunda razão, a advocacia extrajudicial, né, que seria consultoria, pareceres, notificações, tanto para os condomínios quanto para os condôminos. Peraí, isso é importante. Vamos lá. Tem um momento que você pode estar advogando especificamente como advogado de condomínio, certo? Mas especificamente você também pode estar representando o condômino em uma assembleia. É isso que você está dizendo? Exatamente, exato. Então tem muitos nichos ali de mercados, né? Até mesmo o conselho, né? O conselho sim, consultivo, exato, o conselho fiscal, né? Exatamente. O pessoal quando o síndico está apresentando uma obra nova lá, a gente não sabe como é que é. Esse cara aqui já está no 3º mandato, achei que ele está ficando muito tempo, não sei se esse trem está redondo. Exatamente, isso. Chama o doutor Hugo lá. Uma grande oportunidade, né? E a terceira razão que eu coloco seria a advocacia contenciosa, né? Que é a recuperação de crédito, cobranças, execuções, assessoria trabalhista, tributária e outras assessorias, ambiental, né, gente? O mercado é muito grande. 4, né? E olha que legal. Essa é uma parte que você disse, olha, eu me especializei em direito condominial. E é essa uma observação muito importante. Não basta o colega que quer atuar em direito condominial, por óbvio que ele também pode nichar as várias áreas do direito dentro desta parte do direito civil. Mas é importante que ele tenha conhecimento também em geral, porque existem diversas circunstâncias. Tenho certeza que temos problemas criminais, temos lá problemas, como você disse, ambientais. O Cleiton aqui falou também sobre as regularizações que nós tivemos de diversos condomínios aqui no Distrito Federal. Então, ali tinha muito problema ambiental para a gente trabalhar. Então, tinha que entender de ambiental e também de regularização. Temos aí as questões tributárias, que tenho certeza que o Hugo também dá uma aula aqui para nós. Ele acha que estava fazendo 5 anos de treinamento lá no Jacques Veloso de Melo lá, à toa. À toa. Ô, Jacques, ele falando aqui, estava na área errada. O cara aprende com um mestre chamado Jacques Veloso. Agora vem para a área e estava na área errada. Me autoriza que depois a gente cobra a fatura aqui. Notifica agora, tá ligado? E nesse viés é que a gente consegue identificar também que não só os problemas do condomínio precisam ser avaliados, mas também dos próprios condôminos, dos moradores dali. Às vezes até mesmo uma pessoa que sequer é do condomínio, mas teve algum problema, às vezes está um transeunte na rua e acontece de ser, caiu alguma coisa lá de cima, o condomínio é responsabilizado por conta disso. Então, uma terceira pessoa que sequer é do condomínio, mas também tem a ver com a questão do direito condominial. Então, realmente é um mercado muito amplo e tem espaço para todo mundo. É impressionante o quanto espaço existe nessa área, não é verdade? Exatamente. E aí voltamos aqui para o 4, né, que seria a advocacia preventiva, que seria a análise de contratos, a auditoria jurídica, fazer o compliance também, implementar dentro dos condomínios, é bastante interessante. A 5ª, né, que eu destaco aqui. Mas antes disso, como é que faz compliance numa assembleia? Me conta aí, meu amigo. Eu vou deixar para o Hugo. Não, é bem complicado, né? A assembleia é um momento de debates, muitas pessoas, às vezes as pessoas não entendem, né? Eu fiz algumas palestras, como se viver em condomínio, para os condôminos, explicando o que seria uma assembleia. Então, assim, são temas bastante relevantes que a pessoa não entende. Vai morar em condomínio, a gente pega, por exemplo, Riacho Fundo, outras áreas mais longe, afastadas, né, do plano e tal, pessoas que nunca viveram, compartilharam os ambientes, eles não vão entender que tem que pagar o rateio, mas o rateio é maior do que meu financiamento, isso é um absurdo, né? Então não vai entender aquilo, então até mesmo Minha Casa é Minha Vida, né? Exatamente, isso. Aqueles programas do governo que as pessoas são contempladas. Deveria ter um curso para eles entenderem o que é a vida em condomínio, né? E não existe isso. Henrique, isso me lembra o seguinte, todo mundo sabe que eu faço muito penal, minha área está muito voltada ao direito penal, direito empresarial penal, essa área, e aí eu, há uns 15 anos atrás, recebi um imóvel da Via Engenharia e resolvi ser síndico. Cara, olha que aula que você está nos ministrando aqui hoje. Ou seja, o cara que
vai receber o condomínio, o cara que vai receber, ele precisava naquela primeira assembleia, aquela reunião em que vai se formar o condomínio, vai receber a ata de condomínio, você fala tem uma aula sobre isso que é fantástica, quem não viu, assista a aula do Hugo, do Henrique, o Hugo fala, mas essa aqui em particular, sobre Constituição do Henrique é fantástico, porque ele vai falar sobre revisão A convenção. Da convenção de condomínio, aquela que o próprio construtor apresenta para você. Mas antes de falar sobre isso, voltar no ponto que você estava colocando, que é a questão de preparar a pessoa para viver no coletivo. Não, o condomínio precisa disso, né? A gente precisa desse olhar. Então, quando você traz esse ponto, eu acho que ele é quase que o ponto zero dessa conversa toda. Bom, vamos receber o cara está precisando morar, mas ele não tem noção da complexidade que é morar num condomínio vertical, horizontal, né? Eles são especialistas aqui em condomínios horizontais, vocês não têm noção como é que esses meninos estão voando com esse imobiliário. Já pedi para ser sócio. Vamos lá, fala aí, conclui para nós. Sim, advocacia preventiva, né, que seria a análise de documentos, de contratos, auditoria jurídica. E a quinta razão seria assessoria em assembleias, né, que é um grande mercado, tanto para os condôminos quanto para os condomínios, né, representar, né, como procurador também em assembleias. Então a gente tem uma grande nicho de mercado, um mercado muito grande. O Miguel Zain, que é um grande mestre, tem 4 livros escritos, ele fala o seguinte, que é um mar, né, azul de oportunidades, né, para buscar, para empreender. Isso aqui não é... Eu não estou inventando mentirinhas aqui não, gente. É a verdade, né, é a realidade. Como você mora em condomínio, você pode estar empreendendo, pode estar buscando oportunidade dentro do seu condomínio, né? E participando de assembleias, sendo síndico, né? Uma grande oportunidade de ser síndico. Eu fui síndico muito tempo, aprendi tanto na vida, entendo todas as dores do síndico, atendo até bem melhor que meus colegas, né, sendo síndico, atendo bem melhor, eu sei qual o problema, como que eu faço isso? Não, você vai agir assim, tem como e tal, né? Já sofreu na pele. Sim, exatamente. E o que é mais importante, olha que curiosidade importante, o Cleider, de vez em quando, conta aqui, olha, o advogado criminalista não tem hora, o advogado criminalista não tem condição de ter fim de semana, não tem condição de ter feriado, e o advogado especialista em direito condominial também tem as mesmas possibilidades de trabalho, porque nós sabemos que o melhor horário para que os condôminos se reúnam é justamente, às vezes à noite, às vezes no domingo, num sábado, talvez até mesmo em um feriado. Então, o advogado aqui do especialista em direito condominial tem trabalhado mais do que o Cleider. Não, já que ele cutucou a onça, velho. Ele cutucou. Vamos lá, Hugo, segura aí. Henrique, eu te falei aqui que eu fui síndico lá, a única vez que eu fui síndico na vida. E digo pra você o seguinte, o cara me ligou. Tá doido pra ser eleito de novo. O cara me ligou. Tô vendo, tô percebendo. O cara me ligou, era 2h da manhã e tocou meu interfone. Pá, 1, 2, 3, na quarta vez eu falei, deve ser alguma coisa séria. Fui lá e atendi, Henrique. Beleza, quando eu atendi, o cara falou assim, Cleidão, tudo bem? Meu amigo, tô te passando a informação aqui, porque eu cheguei aqui embaixo do térreo do Pilotis, tinha uma torneira que tá vazando aqui, tem umas lâmpadas queimadas, e eu tô passando aqui para te informar, para você dar uma olhada nisso aqui, pedir o pessoal para dar manutenção, beleza? Falei, Henrique, obrigado pela sua atenção, cara, você é fantástico. Pode ficar tranquilo que amanhã mesmo eu vou tomar providência. Anotei, qual que é o seu apartamento lá, Henrique? Torre 1, apartamento 2003. Falei, maravilha, pode deixar comigo, Henrique. No outro dia eu chamei certinho o funcionário que eu tinha no condomínio que cuidava dessas questões, mandei arrumar. Isso foi de sábado para domingo. Aí quando foi de domingo para segunda, deu 2h da manhã, eu liguei para o Henrique. Toquei o interfone 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu já estava pela 11ª vez, o Henrique atendeu. Henricão, bacana, meu irmão. Como é que você tá? Bicho, tô te ligando só pra te dizer que aquelas coisinhas que você me pediu pra arrumar ontem já tá tudo pronto, tá? Resolvido. Cleiton, mas é domingo, 2h da manhã. Foi o que você fez comigo, né? Aí ele falou assim, cara, me perdoe, eu atuei pelo princípio da reciprocidade, certo? Quando você me ligou às 2h da manhã, eu falei, deve ser o melhor horário pra ele. Não vou ligar pra esse cara de dia, de certo, ele trabalha, dorme o dia inteiro, só fica acordado de noite, o horário de trabalho dele é invertido. Vou respeitar, quando eu 2h da manhã, melhor horário pra ligar pra ele. Então, Henrique, quando você fala assim, que você entende a dor do síndico, rapaz, é num momento como esse, que aí eu falo assim, advogado criminal é bom demais, você não tem noção. Você tava falando aí de interfone,
antes de eu ir para Anápolis, eu fui síndico do meu condomínio que eu morava também. Sim. Eu cheguei em Anápolis sonhando com interfones, porque era direto, o pessoal interfonando e tal. Eu fiquei traumatizado, sério mesmo, um bom tempo. Tudo eu acordava, alguém tá interfonando aqui. Não, relaxa, não tem você não está sendo síndico aqui não, você está morando numa casa. Mas é desse jeito mesmo, o interfone é terrível. Então vamos lá, cara, eu espero que você tenha uma experiência menos alegre do que a minha de síndico foi muito boa, velho. Olha, eu deixo isso é quase como uma missão eclesiástica. Ser síndico, o cara tem que abdicar. Paga muito pecado. Paga muito pecado. Então, assim, eu nunca fui, não pretendo. Mas... Minha mulher não deixa. O Henrique não precisava, Henrique. A gente sabe que ele tá querendo, mas a autócoxória dele foi negada. Foi negada. Pois é, mas voltando aqui, o Henrique deixou aqui mais algumas razões para advogar. Mas antes de você entrar nas razões, vamos responder aqui algumas perguntinhas. E lembrando aqui, pessoal, o seguinte, hoje nós temos o quê? O famoso sorteio do nosso podcast na Advocacia Pod. O que tem hoje aqui para sortear? Nós vamos sortear, sorteio duplo, são 2 convidados, não é isso? Então Primeiro temos aqui o primeiro livro, Direito tá certo? Condominial em Tópicos. Isso, e eles vão decidir se vai ser um sorteio só, serão 2, mas eu prefiro que sejam 2. Pode ser. E aqui nós temos aqui o segundo livro, que também... Assim, da legislação, não conhece da doutrina, são 10 advogados escrevendo sobre a matéria, coordenadoria do professor Rogério Camelo, um advogado também experiente na área do condomínio. Digo para vocês, quem está atuando tem que ter esse livro como livro de cabeceira. Tá joia? Não perca a chance. É verdade. E diz passagem, tá? Quem não tem, não achou aqui no site da editora Mizuno, o Henrique manda mala direto. Só ligar para ele. Já vai deixar o telefone dele, o WhatsApp aqui. O WhatsApp vai que embora. Vocês vão ter condição de adquirir. O Elon Musk tirou o passarinho dele do ar, mas do Henrique continua. Mas assim, vamos responder aqui algumas perguntas. Nós temos aqui algumas interações e já a gente manda um abraço para todo mundo. Mas o Ronaldo deixou aqui uma pergunta. A questão da administração do condomínio através de uma síndica profissional evita muitos problemas a respeito do cumprimento de uma convenção condominial, ou seja, a imparcialidade do síndico. Vocês preferem, vocês acham, qual é a opinião de vocês em relação ao síndico, o síndico de carteirinha, vamos dizer assim, o síndico profissional? Começar aqui a falar sobre essa questão, é bom lembrar que não existe uma profissão ainda de síndico. Existe uma profissionalização dos síndicos. Isso é bem legal. Olha, isso é muito legal. Tem vários cursos, né? O Henrique mesmo, o cara dá excelentes cursos. Inclusive, já fui aluno do Henrique várias vezes. Você vê bem, eu tô brigando pela uma vaga, uma gratuidade desse curso. Eu não consigo, velho. Eu não consigo. Paga aí, o cara também tem família, tem 3 filhos, cara. Pois é, eu falo, pô, uma vaguinha pra mim lá, Henrique. Sim, com certeza. É um ótimo curso. Então, o cargo, a função, vamos dizer assim, é uma função eletiva, né? Sim. Está lá no Código Civil, tem as responsabilidades no artigo 1348 e é uma função eletiva. Então, o morador, né, pode ser síndico. Algumas convenções até colocam essa obrigatoriedade, que muitas vezes é questionada no tribunal, mas, por ser direito civil, alguns juízes entendem que as partes podem convencionar. Eu acredito que depois a gente pode até complementar, mas eu acredito que é a majoritária, a jurisprudência majoritária. Então, outra questão, existem pessoas que querem ser síndicos, atuar como fosse uma profissão, ainda não regulamentada, mas é uma profissão, né? Assim, não deixa de ser, porque tem salário. Atividade. É uma atividade, meu Henrique falou muito bem, é uma atividade. E para isso, eu deixo um alerta, é uma excelente oportunidade para quem está muitas vezes aí desempregado, procurando uma atividade, desde que ele procure conhecimento. Verdade. E não há, na minha opinião, assim, uma questão do síndico orgânico, aquele morador que a gente chama de síndico orgânico, ser melhor que o síndico profissional. Depende de cada realidade. Exatamente. Não há uma receita assim, de bolo, né? Tem condomínios que se adaptam muito bem ao síndico orgânico. Por quê? Porque tem aquele morador que se dedica, que busca conhecer, né? E esse perfil, principalmente condomínios pequenos, ele é muito bom. Agora, existem condomínios que são verdadeiros clubes. Aí o desafio é maior. Aí a pessoa realmente tem que ser do segmento.
Verdade. Ela pode ser até um morador, mas tem que se especializar muito. Dedicar à profissão. Dedicar a profissão, porque há uma série de responsabilidades quando você assume essa tarefa. E responsabilidades que pode reverter a pessoa do síndico, né? Para Sim, ele. e Para o patrimônio também, né? Como? E é o patrimônio dele, né? Sim, atingiu a responsabilidade fiscal, né? Eu Ela fui automaticamente fazer uma fica 5 palestra uma anos. vez para alguns síndicos da Marinha, né? Dos Sim. imóveis que são cedidos. Os próprios nacionais. É, Ali isso. eu já fui da AGU e lá a gente advogava muito para as pessoas que ocupavam o próprio nacional. Tem processo meu ainda pela AGU correndo até hoje. E aí o que acontecia? Ouviu lá, eu fui falar sobre responsabilidade civil e Sim. criminal do síndico. Isso. Aí no final chegou lá um comandante, né? Ô, doutor Henrique, se eu tivesse ouvido o senhor falar, eu nem tinha sido eleito. Tá doido, que tanto de responsabilidade que é essa? Falei, pois é, né? É a bucha aí que você pegou aí, a responsabilidade. Agora é tocar direitinho, arcar com as responsabilidades. Com o advogado. Exatamente. Ele, não, pode deixar, pode ficar tranquilo. E foi isso, né? E olha que importante, ó, todo esse debate vindo de uma grande pergunta aqui do nosso grande amigo Ronaldo. E é por isso que a gente solicita, gente. Façam suas perguntas, utilizem muito da experiência aqui, da expertise destes nobres colegas que têm diversos livros na área. E não esqueçam também de nos curtir, de compartilhar, mandar aqui esse sininho aqui para diversos amigos. Manda um aviãozinho nós aí pros temos aí um colegas. desafio. Quem não tá assistindo tá perdendo. Nós temos um desafio aí que se até o 10º nós conseguimos concluir, ter 1.500 inscritos. 2.000. 2.000, né? Desculpa aí. 2.000. Nós vamos aqui sortear uma ótima pós-graduação. Quem sabe até seja um colega em direito condominial. Eu me recordo até, vocês trouxeram uma pós-graduação em direito condominial aqui para o Distrito Federal, me lembro disso. Sim. Mas eu tive um colega, o Dr. Calil, um grande abraço para ele, que também tentou se especializar nessa matéria, porque ele se identificou muito aqui com a comissão de vocês, mas no final ele hoje em dia voltou para o previdenciário, porque também foi escolhido por aquela área e é um grande O cara tinha um escritório do lado do INSS e queria ser advogado de condomínio. E ele estava falando, meu olha que irmão, eu tô te interessante, falando. ele estava fazendo a pós-graduação dele lá em Goiânia, porque não tinha possibilidade de fazer aqui. Então, realmente, vocês têm sido inovadores aqui no Distrito Federal. Ele E a gente puxou isso mesmo, né? tem que tirar o chapéu aqui para vocês. Mas, meus amigos, continuando aqui, ainda faltam 5 dicas. Eu quero te ouvir um pouquinho aí, Hugão. Não, mas peraí, Bruno, o Hugo tem que complementar essa parte que ele estava falando, que tem 2 coisas importantes ainda, e eu ainda vou dar uma pinceladinha ali na língua dele. Ali, Vamos lá, ele captou bem. Há um tripé básico para atuar nessa área. Sim, Você tem que estar próximo de um bom advogado, isso. próximo de um bom contador Isso. e de um bom engenheiro. São as questões 3 pilares. essenciais. Engenharia, direito e contabilidade. Existem outras, arquitetura, comunicação, mas o cerne são essas 3, assim, aonde que tem os grandes conflitos, aonde tem as responsabilidades que o síndico tem na manutenção, Sim. a responsabilidade de prestar contas, está lá no Código Civil, de fazer o seguro obrigatório das edificações, que o pessoal esquece de fazer, é um problema Isso sério. acontece com muita frequência. Muita frequência. Mas agora voltando, agradeço o Cleider aqui, já falei o tripé. São mais 5 questões importantes aqui que nós vamos elencar. Consultoria para empresas. Um condomínio, para funcionar, ele precisa de empresa de limpeza, empresa de contabilidade. Muitas vezes, quando tem piscina, tem a questão ali que faz manutenção, tem empresas de engenharia. E todos esses profissionais, eles estão ali próximo do advogado condominial. Verdade. Muitas vezes você vai estar numa mesma assembleia, é comum eles irem apresentar orçamentos em assembleias, por exemplo, energia solar, que é uma coisa que está crescendo inovando muito, e isso chega à Eu vi assembleia. o lançamento do imóvel em São Paulo, que ele já vem com a fazenda de energia solar. Olha, show. E a realidade, né? Essas energias limpas. Só puxando aí o adendo que você está falando, o Henrique estava falando com a gente aí mais cedo sobre condomínio horizontal, certo? Ao meu entender, esses condomínios já deveriam ter uma área reservada para isso, certo? Você reserva a área para lazer, para clube, para piscina, já tinha que ter uma área reservada para fazenda de energia, porque isso se reverte em favor
do projeto limpo e em favor do próprio condômino, né? Do condomínio e do condômino. Isso é algo surreal. Quem faz o programa, quem faz o projeto já tem que estar pensando nisso. O investidor, ele já tem que comprar um imóvel requerendo lá de quem está programando, quem está fazendo esse projeto. Olha, pô, mas vocês vão, qual a área, o que vocês estão pensando aqui sobre o bem-estar social, sobre a coletividade? E aí, só para você ter noção, quando eu recebi meu condomínio, esse prédio, apartamento desse condomínio lá, ainda não existia coleta seletiva. E naquele momento eu já havia implantado a coleta seletiva para tudo. E eu tinha coleta seletiva das 4 principais áreas de coleta. Viu como ele está em campanha para síndico? Vote no Cleider. Quem é do condomínio dele, vote no Cleider. Você vai ter coleta seletiva e também fazenda de energia. O advogado já vai vir com o advogado. Tá vendo aí, meu amigo? O Cleider tá eleito desse jeito aí. Esse caboclo tá sempre em campanha. Tô aposentando ainda não. Mas isso é importante, Cleiton, que você falou, porque justamente traz até mesmo uma economia para os condôminos. Por mais que isso tenha um custo elevado, mas na divisão feita mensalmente, pode ser que ao longo dos anos, por exemplo, faça aquisição em 60 meses, adquire-se um empréstimo para poder fazer a implantação deste equipamento aí, que vai trazer gratuitamente, gratuito não, porque já está sendo pago, mas virá de energia solar a energia do condomínio. Pode ser que em 60 meses, ou seja, no 71º, os condôminos já tenham uma diminuição expressiva de suas taxas condominiais mensais. Então, realmente, isso é o futuro. Inclusive, tem projetos, acho que tem um condomínio em Maringá, se não me engano, que ele é custo zero, né? Olha que legal. Ou seja, as fachadas já têm, né, energia fotovoltaica, tem uma parte de publicidade, a água é de reuso também. Então, assim, o que está movimento lá dele já vai gerar o quê? O custo dele vai pagar ali. Porque condomínio é o quê? Rateio de despesas, né? As pessoas pensam, meu condomínio é caro. Vamos lá, vamos ver quantas unidades. Padrão. 50. Tá. Né? O que você tem lá? Então a gente vai avaliando e vai vendo. As pessoas têm essa mania de falar, é caro. É caro, depende do que você tem ou depende do padrão. Gestão, né? Isso, exatamente. Porque você pode colocar questões para viabilizar um projeto, né, de economia, de redução de custos. Se é viável, é possível, né? E tem que lembrar também, né, Henrique, a gente aqui sabe que existem condomínios eminentemente residenciais, condomínios mistos. Então, isso tudo tem uma questão de a oportunidade de agregar e o bom gestor, o síndico tem que ser um bom gestor, né? Nós aqui gostamos muito de falar sobre empreendedorismo. O síndico tem que ser um empreendedor natural. Ele tem que verificar o que os outros condomínios possuem na sua cidade, às vezes fora, participar dos fóruns. Aqui em Brasília tem uma coisa legal, que de vez em quando, anualmente, tem um encontro de síndicos, tem um encontro para você conhecer empresas, advogados, condomínios. Então, isso facilita muito a oportunidade de divulgar esse mercado, não é isso, Hugo? Se me permite, dia 31 agora, aí, no IESB tem um encontro para condôminos. Dia 31 agora, no IESB. Já coloque na agenda, Qual né? IESB? Qual campus? No campus da Asa Sul. Olha que Eu vou legal. colocar depois para os colegas aqui Bacana, divulgarem. pode colocar que a gente já vai colocar aqui para divulgar. Olha que legal. E o que vocês estão falando aí é muito importante. Até uma questão que nós temos que enfrentar hoje é o empreendedorismo. O empreendedorismo dentro dos condomínios. Porque, embora o condomínio não seja um ente personalizado, não tenha personalidade jurídica, mas dentro do condomínio ele tem que agir como se uma empresa fosse. Para que ele possa o quê? Melhorar a qualidade de vida dos condôminos, tendo menos custo, igual o Henrique falou. Condomínio é rateio de despesas. E nas grandes cidades, só fazendo um complemento, o deslocamento ficou muito difícil, é muito trânsito, dificuldade. E a tendência é que dentro dos condomínios, hoje, nós temos mercadinhos dentro do condomínio, Sim. de autoatendimento, que é uma coisa excelente. Veículos também, né? Locação de veículos. E traz renda para o próprio condomínio. Traz Os renda. veículos elétricos hoje, eu vejo assim, ele com uma inovação. Nós temos um cliente aqui que é de uma empresa de automóveis e ele fala, Cleide, esse amigo ele fala assim, pô, não tem como voltar isso mais. Eu não consigo enxergar de outra maneira. Meu filho fala, esses dias o Arthur falando assim, pai, além do carro elétrico, o carro não tem manutenção, você vai trocar pneu, você vai trocar algum desgaste na tua mão. Pô, é uma outra tecnologia, a gente tem que estar voltado a isso. E quando você traz isso para dentro do condomínio, o pessoal fala assim, o condomínio tem que ter renda. Calma aí. Peraí, se o condomínio tem onde ele faturar, ele diminui a despesa do meu bolso. Reverte para o condomínio.
eu diminuo o custo dessa operação. Tudo hoje é fluxo, a gente. E sobre o carro elétrico, uma questão que os condomínios precisam estarem preparados para receber, é uma demanda que eu tenho constante lá em Águas Claras, é o que? Os condôminos compram carros elétricos e não tem aonde carregar o carro. Por quê? Porque as empresas não estavam projetando condomínios com essa realidade. Até mesmo aqueles condomínios mais antigos, né? Como é que iria pensar nisso? Uma coisa... Existem diversos condomínios aqui, por exemplo, que tem mais de 50 anos. Nicho para advogado, nicho para o engenheiro, para as empresas de tecnologia, para começarem a voltar e replanejar os condomínios. Trazer isso para dentro. Shopping dentro de condomínio é uma realidade. Sim. E quem não quer sair, igual nós temos aqui em Brasília, o Plaza, né? Olha que coisa legal. Muito Plaza. interessante. Ali você consegue fazer tudo no mesmo prédio. Você consegue ter o seu escritório, você consegue ter a sua residência. Além disso, tem um shopping ali que te atende em todas as suas necessidades do dia a dia. Né? A preocupação é, para quem não conhece o DF, trata-se de um empreendimento que ele tem 3 torres residenciais, 2 torres comerciais de salas, né? Um shopping no meio com 3 pisos, um supermercado atacarejo e um supermercado atacadista de grande volume. Então observe, é um megaplex, né? É um mega empreendimento ali que dá oportunidade para tudo isso. Existe inclusive um estudo de colocar um cinema dentro dele lá. Eu acho que o empreendimento de cinema hoje um pouco diferente, principalmente por causa depois da virtualização das coisas. Então, mas assim, existe toda essa estrutura. Então, como é que o cara não vai enxergar isso? Como é que o síndico não vai... Tem que ser uma mega estrutura empresarial para cuidar de tudo isso. E um advogado preparado. Porque ele vai tratar de um condomínio shopping, ele tem que conhecer da legislação. Diversas legislações. Desde legislações que tratam sobre essa questão dos lojistas, dessa questão do condomínio shopping é diferente. Ele tem que conhecer também a questão do condomínio residencial, regras de convivência, né, de vizinhança lá do Código Civil. A parte mista dos dois. A parte mista. Então abre um leque para nicho dentro de um nicho. Tem um advogado condominialista que atua com shoppings, tem uns colegas que são especialistas, advogados que atuam em condomínios clubes, tem advogados focados em cobrança também, porque é um ramo muito bom também. Sim, a gente trouxe um ponto igual da educação, né? Mensalidade escolar. O ramo da educação é outro e fantástico nessa questão de cobrança. Com certeza. Então, assim, é um universo. E foi legal que a gente está trazendo coisas aqui, né? Que não estavam na pauta, mas que são coisas que estão no dia a dia. Que são desafios, cara. São coisas... É porque a galera não sabe. Eu estava lendo o livro, tá? Por isso que eu estou aproveitando e são questões que todos nós conseguimos visualizar. Henricão aqui que deu a dica, tá joia? Mas eu quero saber o seguinte. Avançando aqui nesses pontos, nós estamos agora entrando no 7º. Quero saber se neste curso de vocês tem também ali um pouquinho de psicologia, que a gente sabe... Esse consultor você não colocou na lista, tem que ter. A gente sabe que o síndico tem que ter uma sabedoria muito grande, ele tem que saber muito sobre arbitragem, sobre conciliação, sobre como resolver aqueles problemas da melhor maneira possível. Então eu acredito que se não tiver psicologia, vamos colocar esse negócio aí. Porque o síndico precisa aprender um pouquinho sobre isso, não é isso? Sim. Mediação e arbitragem condominial é um segmento para quem gosta dessa área voltada às humanas, na questão de... Professor Asdrubal Júnior aqui, o especialista, igual vocês, ele é o precursor no DF sobre mediação e arbitragem, ele divulga isso todo dia, é um cara que tem meu carinho, meu respeito, fala como bem, irmão do Neto, do Asdrubal Neto. Cara, falam como ninguém, mas mandam pra caramba. E eu acho que é justamente isso, a gente tem que estar atento a essas novas tecnologias, principalmente dentro do direito. Só, assim, segmentado, doutor Asdrubal, bastante importante conhecer, e também dentro desse segmento, Ana Pretel. Ana Pretel, ela fala sobre arbitragem condominial. Olha que fantástico, já virou um novo nicho. Já outro nicho. Ela pegou a raiz da arbitragem e criou essa questão de arbitragem condominial. Os condomínios para resolução de conflitos. E o futuro é termos câmaras de resolução de conflitos condominiais. Já está tendo, São Paulo já tem, né? Ou seja, daqui a pouco você vai ter condição de ter um tribunal arbitral, um condomínio gigante. Tem esse condomínio mesmo que você citou mais cedo, são seis tipos de empreendimentos diferentes. Você tem condição de ter uma câmara arbitral para tratar daquilo ali dentro do próprio condomínio. Agora, vamos lá. A construtora previu isso? Certo? Essas novas tecnologias estavam... Então, esse é o olhar que o síndico tem que estar aparelhado para enxergar isso. E aí a gente pula para a 8ª razão, que é a atualização das normas, né? Que é um grande mercado
que é uma área que eu atuo bastante, o que eu mais faço no meu escritório é a atualização de convenção e regimento interno. E, inclusive, consultoria também, para advogado, jovem advogado, cursos, tudo isso a gente... E o que é importante é isso aí pro Henrique aí, Bruno. O Henrique podia falar justamente sobre aquilo que eu brinquei aqui logo no início, desculpa aí, que é o seguinte, o cara que recebe o condomínio tá recebendo o prédio, você fala, cara, essa aula sua é fantástica, dá uma pincelada aí pra galera aí. A atualização é uma área bastante interessante que a gente atua, eu gosto bastante. É importante a gente observar, se necessário fazer a subscrição, ou seja, ratificar, reescrever a convenção, fazer os ajustes necessários. Então, uma grande área de mercado para o advogado também atuar. Ou seja, quem está recebendo um condomínio zero hoje, a consultora está te entregando, ela traz aquela ata aquela convenção de condomínio ali padrão, certo? Você está vendo que tem algumas coisas que não está legal. Até naquele momento você está recebendo um condomínio que vai criar o seu primeiro síndico, seu conselho, talvez seja o melhor momento para ratificar isso. Não é isso? Uma subscrição, ou seja, uma alteração daquela convenção. Mas eu confesso, o Hugo sabe disso também, são raros condomínios que fazem essa ratificação, ou seja, essa subscrição de uma nova convenção, né? E esse era o gancho justamente que eu queria que você puxasse, entendeu, Henrique? São raros. Quando eu te chamei para falar sobre isso, o que me preocupou foi justamente isso. As construtoras... Entrega a minuta registrada. Isso. Às vezes, boa parte das construtoras já... todos os apartamentos aprova com facilidade. Ou dos apartamentos, no condomínio que tem lojas comerciais e que o voto do condomínio é por metro quadrado. Às vezes, um metro quadrado dele, fracionado, a construtora continua tendo o domínio, então ela aprova o que ela quer. E aí, Bruno, me chama a atenção sobre essa subscrição que o Henrique chamou aqui para falar, que é o seguinte: a convenção ela não atende os interesses dos condôminos, ela está punindo. O cara acabou de comprar um imóvel, é o sonho da vida dele, às vezes é a única coisa que ele vai ter na vida. A grande maioria das pessoas tem um imóvel por 40 anos, um carro a cada 10. E aí o cara vem morar num condomínio que o quê? Que ele é punido o tempo inteiro. Aí o cara começa o quê? Ter sofrimento em vez de ter alegria. Comprou um sonho e levou o quê? Um castigo. E por falar em atualização, temos também um tema bastante polêmico que vocês abordam bastante, que eu acho muito, muito interessante, que é a questão daqueles votantes por procuração. Você quer aprovar alguma coisa, por exemplo, uma alteração das nossas atas de condomínio, ou talvez também dos atos constitutivos, dos regimentos. E nós sabemos que existem alguns, por exemplo, condôminos que têm ali às vezes 30, 40 procurações, só ele sozinho elege o síndico, só ele sozinho tira o síndico, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, se é possível mudar isso. É o condômino gerente. Exatamente. A gente teve um caso aqui, quem cuida dele é a doutora Fernanda, quem cuida aqui no nosso escritório é a doutora Fernanda da parte condominial, e ela teve uma dificuldadezinha que vocês brilhantemente, ela conseguiu encontrar a saída, mas não é fácil não. Isso é verdade. Podem criar regras, né, dentro da convenção para limitar o uso dessas procurações, ou seja, restringir, ou seja, uma unidade pode ter 2 procurações, 3, 4 que seja, para cada coproprietário ali daquela unidade. Porque é um mandato, né? A procuração é um mandato, né? Um contrato, não tem como você proibir o uso dele, né? Infelizmente. Eu até escrevi um artigo muito interessante. Que eu falo da justiça ou injustiça do uso das procurações. Depende do lado que você está defendendo a pessoa, que você vai abordar qual é, né? O que é, se é justo ou se é injusto. Ou do conhecimento daquele síndico que sabe operar a legislação. Na sua fala, eu vejo isso de uma maneira muito cristalina. O 187 fala do abuso de direito e tentar minar ali aquelas procurações, combater, até mesmo levar para o Poder Judiciário, que a gente tem visto decisões nesse sentido, de afastar essas procurações, de buscar outro caminho para a solução daqueles problemas ali, né? A gente vê que a ideia é mais ou menos nesse sentido, né? Só complementar, uma questão que tem sido recorrente no judiciário são as ilegalidades que as construtoras colocam nas convenções. O Cleider puxou o gancho. Por exemplo, isenções absurdas para a construtora da taxa condominial, né? 50%, 30%. Até, né? Até que acaba onerando os demais condôminos. Uma questão indicar o síndico por um ou dois mandatos. Indicar o síndico. Outra questão que acontece é o Ctrl-C, Ctrl-V. Eu já peguei uma convenção que falava de um espaço gourmet
que não tinha no condomínio. Isso. Por quê? Porque todos os outros modelos da construtora tinham. Então eles registraram uma convenção com Que espaço... sequer servia. Plenamente anulável, Por isso que né? Plenamente Por anulável. isso que a ANACOM, que é a Associação Nacional da Advocacia Condominial, que eu faço parte, sou o diretor aqui no DF, uma das bandeiras nossas, a gente conseguiu encampar um PL, que é o 1513, que determina que Olha todos que os documentos importante. têm que ser subscritos, né, por um advogado, ou seja, a Convenção do Regimento Interno. Gente, não é um advogado qualquer, eu digo assim, não estou menosprezando os colegas, mas é aquele advogado especialista, aquele que estuda. Porque, gente, tem algumas particularidades necessárias. Não, tem que muitas. A pessoa tem que entender, né? Ele pode cair e tentar estudar e seguir? Claro que pode, perfeitamente. Ele não precisa de uma pós-graduação para estar no mercado condominial. Mas é necessário ele buscar capacitação, tentar entender, né? Entender a jurisprudência para poder caminhar de forma tranquila e de forma acertada, né? Não é dar... fazer erros aí no mercado, né, que a gente vê muito. Né? Henrique, é por isso que mais cedo eu recomendei aqui às pessoas que entrassem na sua rede social e especificamente olhassem essa aula que você fala sobre isso. A aula assim, é um tempo interessante, passa muito rápido e muito enriquecedor, porque toda essa questão que o Henrique está citando aqui, de atualização da legislação, ele fala tudo. Tem uma pessoa que faz a pergunta para ele lá nessa aula, lá, é quase um podcast, certo? A pessoa pergunta para ele, professor Henrique, mas me fala aí, como é que eu faço com a convenção do morador que tem esse problema? O meu condomínio tem essa realidade. E aí ele vai respondendo pontualmente, olha, a sua convenção, você pode colocar isso, na convocação extraordinária, que tem as regras específicas do Código Civil para você fazer a convocação da Assembleia. Você vai ter como fazer essa convocação seguindo a lei e colocando as condições. Aí como você coloca aí, Bruno, essa questão das perguntas, eu já vou te dar aula, aprendi com o Henrique. Olha aí, assistiu tudo. Hoje você me acompanhou na academia a manhã toda. Aulas boas, 2 horas de aula essa aula, e o Henrique ainda fala o seguinte, fala assim, ó, coloca isso na sua convocação. Olha, cada condômino poderá ter duas procurações, mas tem que estar previsto. O que eu achei legal demais dessa matéria do Henrique é que ele falou o seguinte, olha, nem tudo é permitido, mas nem tudo não se pode. O que você precisa é estabelecer regras, estabelecer normas. Então, assim, se o síndico estiver bem assessorado, sim, se o síndico estiver bem assessorado, certo? O cara sai bem. Então, vamos lá. Ele não precisa ser... O Henrique colocou uma coisa interessante, ele falou assim, olha, ele é eletivo, ele vai ficar no mandato por um período eletivo. Mas tem caras que sabem usar o jogo a seu favor. E aí, a questão do número de procurações, que é a sua indagação, vai resolver a possibilidade do cara não ter que ir ao judiciário reclamar um 187 do Código Civil para dizer que o cara está usando inadvertidamente um número grande de procurações, ele se tornou prefeito ad eterno do condomínio. E isso é ruim. Sim, né? sim. E outra coisa que é muito importante que a gente vê, a gente pode colocar aquele lembretinho assim, ó, o condômino do apartamento tal, de nome tal, possui um cachorro que tem feito as suas necessidades aqui. Ou seja, LGPD, o síndico tem que saber um pouquinho sobre isso, tem que saber sobre compliance. Isso é bom. Pode ou não pode o síndico fazer isso? Olha, eu vou te falar, infelizmente acontece muito a exposição, né, da imagem das pessoas indevidamente. Sim. Uma questão que pouco se fala é a questão do ECA. As imagens das crianças. Muito importante. Tem que tomar muito cuidado. O condômino te pede uma imagem, que aconteceu alguma coisa ali, muito cuidado, porque se pegar algum menor cometendo algum ato fracional ou expor a imagem de um menor, pode responder. Né? Pode responder criminalmente. Não só do ECA, né? Do idoso também. Do idoso tem umas questões também muito sensíveis. Muito sensíveis. Aí por isso que a gente sempre recomenda. Aconteceu algo no condomínio, um ilícito ou algum fato ali que trouxe algum constrangimento, aguarde que a autoridade policial mande um ofício ou a autoridade judicial procure o advogado primeiramente. Salva, né, aquele conteúdo para ele não se prioridade. A gente recomenda prioridade salvar o arquivo e não conceder, não conceder, a não ser que seja por determinação, como você estava ainda há pouco fomentando aqui, esperar a autoridade competente. Policial, judicial, mas que chegue com requerimento formal, né, com a determinação legal, para que você esteja respaldado. Lembre, você é síndico.
lá na frente o conselho vai te cobrar essa responsabilidade. O morador, o pai desse menor, o filho desse idoso vai te cobrar essa responsabilidade. E as pessoas querem acesso às câmeras, que o problema da imagem, né, da LGPD é para ver que horas que minha esposa, meu marido chegou em casa. Isso acontece muito. Com frequência. Com frequência o pessoal pedindo essas imagens. E o síndico que não está preparado vai arrumar um grande problema. Sim, Acaba perfeitamente. cedendo. Acaba cedendo. Aí tem a questão aqui do compliance. Compliance são as boas práticas para evitar desperdícios, evitar corrupção, né? O compliance veio através dos escândalos da Petrobras, veio uma campanha forte em prol do compliance, inclusive mandar um abraço. Não contratar a empresa do seu irmão, não contratar a empresa do seu o nepotismo, vizinho lá. Combater o nepotismo. Mandar um abraço para Silvia Lobo, quem foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre compliance em condomínios, que começou a batalhar para que os condomínios pudessem inovadora, né? E a gente tem que. E outra coisa, é uma mulher, né? Olha que legal. É uma colega inovadora que está buscando um segmento. Isso é fantástico. Sim, um abraço aí, Silvia. Outra questão, governança junto com compliance. E agora eu vou deixar a cereja do bolo pro Henrique, que ele tem... Já falamos um pouquinho, mas precisamos debruçar um pouquinho mais. Atuar como síndico. Né? Oh, delícia! O jovem advogado, o colega, né? Atuar para ele entender as necessidades, buscar o mercado, né? As possibilidades dele estar dentro do mercado, aprendendo o dia a dia, entendendo que é uma convenção, que é um regimento interno, entendendo que a partir da Assembleia ele pode fazer vários atos, né? E, gente, olha, para curtir, hein? Comentar, clicar, seguir nosso canal, o canal do o Henrique, né? Já que o Henrique tá dando a deixa aqui, ó. Então lá. Você pode ir lá, ó, lá no Advocacia Pode, você pode ir lá no Instagram do Dr. Henrique, ó, dele lá Henrique Castro, do Dr. Hugo é Hugo Costa. Então olha só, do Dr. Bruno é Bruno Caléu e o meu é Cleider Fernandes. Mas não deixa de seguir lá na Advocacia Pode para conhecer um pouquinho mais, não só dessas oportunidades que nós estamos tendo aqui, a chance de trazer, de conhecer, de aprender, mas principalmente quando vocês quiserem ir num ponto específico. Então, aqui um dos maiores especialistas na área de condominial hoje, na atualidade, que vocês estão tendo a oportunidade de conversar com ele. Fala lá, Henrique. É um prazer, né, a gente estar aqui. Acho que a gente está caminhando para o final, né? Já está perto. A doutora Gabi já está ali puxando as orelhas. Estou vendo mesmo ali. Quero agradecer sempre o carinho de vocês, né, a oportunidade que vocês nos deram de lançar, de estar levando o conteúdo condominial. Foi a partir desse momento que nós nos lançamos, e a partir do que eu já escrevia, eu pesquisava, acabei surgindo o primeiro livro, que é o Direito Condominial em Tópicos, depois, juntamente, em paralelo, já correndo em conjunto, temas essenciais. Então, isso é muito gratificante estar aqui para falar um pouquinho sobre isso, né? E ainda mais que meu brother aqui, meu co-professor, meu amigo aqui. Subscritor de tudo que vocês fazem aí. Eu acho que essa dupla vai longe, já tem ido muito longe. Acho que um completa o outro. E sei que o Hugo também tem uma especialização aí muito grande no direito imobiliário, uma pessoa que também pode esclarecer outros temas aqui para nós. Mas peço aí suas considerações finais, Hugo. Primeiro, agradecer. Muito bom estar aqui. O Henrique dispensa apresentações, a caminhada nossa ela vem sendo bem junto, e o Henrique sempre me ajudando, o meu professor aqui sempre me ajudando. A porta que o Cleider abriu, foi muito bom poder agradecer aqui publicamente. Sempre eu falo nos bastidores, olha, o Cleider fez a diferença na minha vida, porque abriu essa porta, né? O AB Taguatinga ali, que tem muito carinho, porque... uma casa que abraçou, né, o jovem advogado, ela abraça até hoje o OAB, é muito bom estar, né, nesse local. Meus alunos também, que me apoiam muito, eu sou muito grato por poder estar com eles, um abraço a todos. O Caléu, que acompanhei o Caléu, o Caléu é o cara que sempre com essas palavras de ânimo, né, sempre com palavras de ânimo, tratando muito bem, e vamos seguindo aí, porque... Na Advocacia Pode. Peguei a deixa. Vai lá, Caléu. E é isso aí, meus amigos. A gente fica lisonjeado em recebê-los aqui, lisonjeado em vê-los prosperar. A gente sempre diz, eu particularmente não trabalho, já tem 10 anos, vou completar 10 anos agora. Mês que vem vamos fazer até uma comemoraçãozinha que já estamos preparando.
e tem 10 anos aí que eu não trabalho, tenho a oportunidade de ser advogado e me divertir aqui. Ser feliz, e esse bate-papo aqui é muito importante. O que é mais legal também é que quando nós estamos dando aula, quando nós estamos ensinando, às vezes a gente mais aprende do que ensina, ou aprende muito melhor. Então, o que vocês têm feito aí, o que vocês têm difundido o direito condominial é muito importante, é realmente uma área que está em grande ascensão. Nosso escritório aqui, por exemplo, tem um olhar voltado para isso, nós temos uma advogada só para cuidar dessa parte aqui para nós, porque é muito complexo mesmo, exige muito. Por exemplo, terça-feira passada, ela não pôde estar aqui conosco porque estava lá realmente aprovando em uma assembleia, aprovando o regimento lá do condomínio, que está tendo dificuldade, justamente por falta de quórum, e tenho certeza que devagarinho ela vai dar conta disso daí. Mas o que é mais importante é a oportunidade que vocês estão nos dando de a gente estar podendo falar um pouquinho sobre esse direito tão complexos, são pequenos ou poucos artigos que tem no Código Civil, mas que ao se ampliar, você não vive sem os demais categorias do direito, as demais partes do direito, porque sem essa especialização você não consegue realmente dar aquela resultado para que o seu cliente tenha você como o seu primeiro parceiro. Nós tivemos aqui, por exemplo, ano passado, um conflito bastante grande em que os condôminos sequer se falavam e conseguimos, através da mediação, da conciliação, que eles saíram daqui do escritório com um termo assinado, mas felizes por ter voltado a se falar e felizes porque vão morar junto por muitos anos, e é muito ruim quando um divórcio em um condomínio acontece assim e as pessoas sequer se cumprimentam em suas vidas. Então, no seu dia a dia. Então é muito importante esse direito mesmo, e fico lisonjeado em estar aqui com vocês. E você, Hugo, falou assim, estou aqui ao lado do meu professor, então quero que meu professor Cleiton encerre isso daí, e não se esqueça, senão a Gabi vai puxar a sua orelha. Pois é, Bruno, eu agradeço o carinho. Gabi, me dá 2 minutos aí. Primeira coisa, eu quero lembrar vocês que nós temos um sorteio, tá joia? Acessem as redes sociais, tá bom? Nas nossas redes sociais, você vai ter a chance de conhecer e falar um pouquinho sobre direito condominial, sobre tópicos essenciais. Vejam lá a nossa palavra-chave, né? A palavra-chave do sorteio é condominial, e na advocacia pode. Então, leiam lá, digite, participe no nosso Instagram, nas nossas redes todas aí, para que você possa concorrer. Como o doutor Henrique falou para nós aqui que nós temos a oportunidade de fazer assembleias, né, de assembleias para que a gente possa colher votos de novos síndicos, de novos temas. O sorteio aqui também é digital, já seguindo aí o padrão do novo direito de vocês aí, para que a gente possa divulgar isso de uma maneira bacana. Então, assim, a gente divulga, inclusive, a forma do sorteio para que as pessoas possam ter acesso. Então, primeira coisa é essa. Segundo ponto importante que a gente gostaria... sexta-feira, até às 18 horas, nós faremos o nosso sorteio. Basta que você entre em nossas redes sociais, digite lá essa nossa palavra-chave, condominial na advocacia pode, nos curta e também compartilhe. Tenho certeza que você vai levar com dedicatória aqui de ambos os nossos colegas, feitos aqui ao vivo. Quentinho, saindo do forno. Segundo ponto importante que eu gostaria de colocar, Bruno, além de agradecer a presença dos amigos, é o seguinte: quem teve a oportunidade de ver ou tiver a oportunidade de assistir no futuro, vai verificar aqui o quê? Que o direito, a cada dia que passa, ele se torna muito integrado em todos os seus segmentos, em todos os seus ramos. Então, observe, quem atua na área de condominial, ele tem que estar diretamente atento a todos os segmentos que estão ligados nos cadernos do direito, né? Você vai ter sempre a questão do civil, mas você vai ter a questão do administrativo, você vai ter a questão do direito contábil, você vai ter a questão do direito eleitoral, você vai ter em diversos momentos a questão do direito penal. Observe, todas as questões que nós tratamos, quando você pega lá, tem um artigozinho que fala da norma penal incriminadora. Então, se você não atua corretamente com a sua gestão de condomínio, você pode ser criminalizado, você pode ser responsabilizado civilmente, inclusive com o seu próprio patrimônio. Então, observe, o Bruno, quando fala lá assim, tenha cautela para conviver bem, tenha cautela para orientar bem o seu condômino, certo? O seu síndico, a empresa que presta serviço para isso. E, finalmente, a gente gostaria aqui, nesse momento, para facilitar
facilitar e a gente não cruzar, eu vou te dar assim, tá? Aí fica um de frente pro outro. Então aqui, Bruno, só para divulgar pra galera aqui, ó, nossa placa, trazendo aqui a plaquinha em homenagem ao doutor Henrique, ao doutor Hugo. Nossa moção honrosa do nosso na Advocacia Pode, tá joia? Recebo aqui com muito carinho, produzido por toda a nossa equipe, mas com brilhantismo da doutora Gabi, tá joia? Recebo, ó, e diga-se passagem, a Gabi recebe carteira amanhã pela manhã, às 10 horas, na nossa seccional. Convidamos todos aí que estiverem acompanhando, que quiserem e puderem, estejam lá conosco prestigiando e dando essa alegria para ela. Isso aí. Opa, já vamos sortear lá. Tá joia? Que legal. A gente divulga lá amanhã também, Henrique. Então receba aqui o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa atenção, e eu digo, a oportunidade de mercado está aberta, basta você buscar. E aqui você está tendo a oportunidade de colher diversos pontos do direito, diversas entrevistas como a de hoje, diversos bate-papos gostosos, como nós estamos tendo a chance de travar aqui. Participe, venham conhecer as nossas redes sociais. Aquele beijo no coração, até o próximo episódio. Valeu! É isso aí, gente. Muito obrigado aí aos participantes. Quero desejar aqui um grande abraço aqui para o doutor Rodrigo Queiroga, um grande criminalista. Criminalista não, eleitoralista, perdão. Tudo a ver. Doutor Arthur Fernandinha, que trabalha com o nosso condominial aqui do escritório. Karine Risso, primeira dama. Natália, segunda dama, eu acho. Doutor Ronaldo, obrigado pela participação. Doni Freitas, minha sogrinha. Gilson. Marcelo Nunes, vulgo papai. Doutora Terezinha, grande amiga. Felipe Dias. E o doutor Fernando Cardoso, que vai estar aqui conosco em setembro. Ele não está sabendo ainda, mas ele será avisado daqui a pouquinho. Muito obrigado aí por todos. Conto com você, Fernandão! Deixa suas perguntas para nós, tá certo? Tenho certeza que eles se sentirão honrados em responder por todas as perguntas que serão feitas. E venham curtir as nossas redes sociais, caminhe conosco. Tenho certeza que na Advocacia Pode vai te ensinar muito. Grande abraço, tudo de bom. Aquele abraço, galera.